Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Estamos no ar com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, a rádio da família. E o tema do nosso programa de hoje é exercício físico, reflexos na saúde e no corpo. Quase metade da população brasileira não faz atividade física o suficiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 47% dos brasileiros não segue a recomendação de dedicar pelo menos alguns minutos do seu dia para a prática de algum exercício físico. Você, ouvinte, você faz parte dessa estatística? Praticar exercícios físicos faz bem para a saúde, disso todo mundo sabe. Exercitar-se combate a obesidade, as doenças cardíacas, reduz níveis de estresse e ansiedade, traz sensação de bem-estar e ainda faz bem para o cérebro, aumentando a capacidade de memória, aprendizado e raciocínio rápido. O ideal é que a prática inicie ainda na infância e continue ao longo da vida, inclusive na terceira idade, de acordo com as limitações e seguindo orientações de profissionais capacitados. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é Hugo Falquetto. Hugo é natural de Venda Nova do Imigrante, mas atualmente reside em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Ele é graduando em Medicina, faz mestrado em Ciências Biomédicas e tem graduação em Educação Física, além de ser personal e consultor esportivo. Seja bem-vindo ao programa Conexão, Hugo. Primeiramente, eu desejo um bom dia a todos os ouvintes da Rádio FMZ. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço novamente ao convite realizado pelo Edésio, ao convite realizado por toda a equipe da Rádio FMZ, por me proporcionar a oportunidade de estar aqui e falar um pouco de um assunto que eu considero de bastante relevância à população e que eu particularmente gosto muito porque eu estudo, vivencio essa área o tempo todo, que é sobre o exercício físico. Nós que agradecemos a sua participação, Hugo, e agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão deste final de semana. Fique conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema do nosso programa hoje é exercício físico, reflexos na saúde e no corpo. E quem conversa com a gente é o personal Hugo Falquetto. Hugo, eu gostaria de começar a entrevista com a seguinte pergunta: qual é a função do exercício físico na prevenção de doenças e na busca por uma vida mais longa e saudável? Eu começo então essa entrevista com uma reflexão para ficar bem claro o papel do exercício físico, a importância dele na saúde da população. Aqui em Venda Nova, se a gente parar para pensar, a gente consegue pensar em alguns números de idosos que são idosos longevos, idosos que vivem por muito tempo ou que viveram por muito tempo, que ultrapassaram lá seus 90 anos ou então que chegaram aos seus 100 anos. Aqui de cabeça eu consigo retomar a memória agora e lembrar de alguns. A gente pode observar que aquelas pessoas longevas que viveram por muito tempo, elas permaneceram fisicamente ativas durante toda a sua vida. E isso proporcionou com que elas vivessem mais. E isso é o principal ponto que a gente tem que levar à população. Se você parar hoje e ver um idoso que ultrapassou os seus 90 anos, foi provavelmente, repito, muito provavelmente, foi aquela pessoa que permaneceu fisicamente ativa por toda a sua vida e a perda de funcionalidade, desse idoso, ela foi atenuada pelo exercício físico. E isso corrobora os diversos estudos que a gente tem publicado na área que mostram que o exercício físico ele é preventivo para inúmeras doenças, Essas pessoas tiveram muito menos doenças ao longo da vida em relação àquelas que não fizeram o exercício físico e, além disso, aumenta a expectativa de vida, aumenta a sobrevida dessas pessoas. Essas pessoas vivem mais e vivem de forma melhor. Por isso que a gente sempre pauta a importância do exercício físico, a gente recomenda o exercício físico à população pelo simples fato delas viverem mais,
terem menos doenças e viverem de uma forma melhor. E a gente observa isso dentro da população aqui de Venda Nova e de todas as cidades ao redor, não só aqui, mas no Brasil e no mundo todo. No mundo todo, aquelas pessoas que se exercitam mais, vivem mais. E isso é o principal aspecto de relevância do exercício físico, na qual poucas intervenções, sejam elas farmacológicas, médicas, têm a possibilidade de oferecer esse efeito à população. Hugo, quais são os principais tipos de exercício físico e qual é a diferença entre eles? Então, quando a gente fala em exercício físico, existe um mundo de possibilidades, de formas diferentes e tipos diferentes de exercício físico. Quando a gente fala a uma pessoa, você tem que fazer exercício físico, é a mesma coisa do que eu falar para ela, você tem que tomar remédio. Ela vai entrar dentro de uma farmácia, ela vai ver um mundo de medicamentos, uma prateleira cheia de medicamentos lá. Cada remédio vai ter um efeito diferente, cada remédio tem uma forma diferente de se tomar. Com o exercício físico é a mesma coisa. Quando eu falo a alguém, você tem que fazer exercício físico, eu simplesmente falei com ela, você tem que tomar remédio. Ela não sabe como ela faz, com que tipo de exercício físico é melhor, qual seria o mais adequado a ela. Então, hoje existe alguns subtipos de exercício físico, vamos dizer assim. Um deles é o conhecido como exercício aeróbico, que é um exercício que tem como predominância um sistema energético que a gente considera como sistema energético aeróbico, tá? Que ele tende a mobilizar mais, utilizar mais oxigênio, que é o exercício físico, por exemplo, de caminhada, o exercício físico de corrida, no qual você vai ficar por 20, 30, uma hora fazendo o mesmo exercício daquele determinado tempo. Esse é o tipo de exercício que a gente considera exercício aeróbico. E muitas pessoas acham que esse exercício ele emagrece mais, emagrece menos, tá? Hoje a literatura mostra que diversos tipos de exercício possuem efeitos semelhantes no emagrecimento, tá bem? Outro tipo de exercício é o exercício de musculação, que ele é um método de exercício físico, tá? A musculação, diferentemente do exercício aeróbico, ela tem por objetivo botar uma sobrecarga mecânica à minha musculatura. Então, para isso, eu vou utilizar um exercício um pouco mais pesado, na qual eu vou ter que fazer uma resistência para deslocar um peso, como, por exemplo, levantar um objeto do chão, ou então ir na academia e puxar uma barra de ferro bem pesada. Eu vou ali realizar algumas repetições no intuito de eu proporcionar o ganho de força e também o ganho de massa muscular. Então ele diferencia um pouco do exercício aeróbico. O exercício aeróbico ele tem como principal objetivo melhorar a minha aptidão cardiorrespiratória, que é o funcionamento do meu sistema circulatório e do meu sistema respiratório. Já a musculação também tem esse objetivo, mas como secundário, sendo o objetivo principal melhorar a minha força e a minha massa muscular. E ambos os efeitos, eles são importantes para a população, tá? Então, se você é um idoso que já está perdendo massa muscular, você está perdendo força, você também tem que fazer musculação, fazer algum exercício de força, algum exercício contra a resistência, pegar algum objeto pesado, porque é isso que vai te proporcionar o ganho de força e o ganho de massa muscular. Outro tipo de exercício que a gente tem é o chamado exercício intervalado em alta intensidade, que a gente chama HIIT, que é uma abreviação do inglês. Esse exercício ele é um exercício similar ao aeróbico, no entanto, eu vou fazendo algumas séries em alta intensidade, eu crio uma recuperação, treino de novo em alta intensidade, faço uma recuperação. Um exemplo simples que eu vou dar para vocês é uma pessoa que ela começa a correr, ela corre de uma forma rápida, moderada por 30 segundos e ela descansa por 30 segundos. Daí a pouco ela corre por 30 segundos, ela descansa por 30 segundos, corre por 30 segundos, descansa por 30 segundos. Esse é o chamado exercício intervalado em alta intensidade. Por que ele é um pouco diferente do aeróbico? Muitas vezes você não consegue correr por todo o tempo, no entanto, se você for correr por 30 segundos e descansar 30 segundos, você aguenta, mas você já não consegue manter esse mesmo pique de corrida por
todo o tempo, seja ele lá 20 ou 30 minutos que você tem que ficar fazendo o exercício. Então a gente, repetindo, temos 3 tipos de exercício, existem diversos outros, mas esses são os principais, são os mais relatados e são os mais praticados no cotidiano da população. O exercício aeróbico, o exercício de HIIT, que é também considerado um aeróbico, mas ele é esse exercício intervalado em que eu corro, descanso, pode ser de bike, pode ser fazendo qualquer movimento, e o exercício de musculação, que é uma metodologia de treino adequada para você ganhar força e ganhar massa muscular. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e estamos conversando com o profissional de educação física Hugo Falquetto sobre a importância dos exercícios físicos para a nossa saúde. Hugo, e quando a gente fala de exercício físico, vem à nossa cabeça logo um problema, né? Que é a obesidade. Quais são os reflexos do excesso de gordura para a nossa saúde? Essa é uma pergunta de bastante relevância no contexto atual na qual nós vivemos, porque a obesidade hoje ela é considerada uma pandemia mundial. Hoje a prevalência na população ela é muito alta, considera-se que aproximadamente de 30% a 40% dos brasileiros eles são considerados obesos, e aqui em Venda Nova e na região serrana os números não são muito diferentes. Basta você sair e andar na rua que você vai observar grande parte da população com sobrepeso ou então com obesidade, que necessita de um programa de intervenção que faça com que ela emagreça, e uma possibilidade dela emagrecer é por meio de exercício físico. Mais uma vez eu agradeço a possibilidade de vir aqui divulgar uma pesquisa que foi publicada recentemente pelo nosso grupo de estudo da universidade. A gente publicou essa pesquisa num jornal britânico que chama Journal of Translational Medicine, que é um jornal de grande impacto científico, de grande relevância na área médica, que a gente estudou alguma intervenção para perda de peso em mulheres obesas da cidade de Chapecó, que é onde fica sediada a nossa universidade. Quando o pesquisador faz uma pesquisa, grande parte do fomento, do financiamento dessa pesquisa, ele vem de verba pública, verba que saiu do bolso de cada cidadão, e é papel do pesquisador trazer essa informação, essa relevância dessa pesquisa à população, e muitas vezes a gente não tem esse portal, esse veículo de comunicação para informar os nossos achados à população. A gente então buscou fazer uma intervenção para perda de peso nessas pessoas que eram obesas, e a gente viu que uma intervenção de dieta, seja ela por dieta, mas também pode ser por exercício físico, faz com que a pessoa consiga emagrecer em um determinado período de tempo. Isso parece soar como óbvio e soa realmente como óbvio, mas a gente precisa entender alguns pontos sobre a obesidade que foram destacados no nosso estudo. A primeira delas é: a obesidade por si só ela é considerada uma patologia, tá? O excesso de gordura, o excesso de tecido adiposo, ele é patológico, ele é considerado patológico. Por muitas vezes a gente considera somente os exames de sangue, a gente quer entender a patologia somente por exames de sangue, exames de glicose, exames de colesterol, mas não. Mesmo aqueles indivíduos que são obesos, porém apresentam os exames de sangue normais, apresentam todas as taxas normais, eles mesmo assim eles apresentam maiores fatores de risco. Portanto, quando eu falo em obesidade, a abordagem clínica, o manejo clínico da obesidade, ele é a perda de peso. Assim como o manejo clínico do diabetes é a redução da glicemia, assim como o manejo clínico da hipertensão é a redução dessa pressão. Na obesidade, a pessoa precisa emagrecer, porque isso faz com que ela viva mais. E a gente vai explicar um pouco mais a fundo quais foram os achados do nosso estudo. O primeiro ponto que a gente levou em consideração é que a intervenção ela não alterou qualquer nível em marcador sanguíneo dessa população, dessa amostra que a gente estudou. E a gente estudando um pouco mais, analisando um pouco mais os dados, a gente pôde observar que
a gordura corporal explicou grande parte dos fatores de risco dessa população. Ou seja, quanto mais gordura corporal eu tenho no meu corpo, maior será o meu risco cardiovascular. Quando eu falo risco cardiovascular, é risco de eu ter qualquer incidência cardiovascular, seja ela um AVC, seja ela um infarto, seja ela até uma morte advinda de algum problema cardiovascular. Então, quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, maior será o meu risco cardiovascular em 30 anos. Quanto mais gordura eu tenho, maior é o meu risco. Independente se você é um cara que tem os exames sanguíneos normais ou se você tem exames sanguíneos alterados. Ter maior gordura corporal te traz maior risco ao longo dos anos. E por isso que o exercício físico faz você viver mais, principalmente se você é uma pessoa obesa ou se você é uma pessoa com excesso de peso, porque o exercício físico faz com que você reduza o peso corporal, reduza a sua quantidade de gordura corporal e, consequentemente, o seu risco, que é o risco que a gente calculou em 30 anos, ele vai ser menor. Então, fazer exercício, emagrecer, faz com que você viva mais, tá? A gente está aqui falando de obesidade não no intuito de taxar a pessoa como gorda ou de taxar menosprezar a imagem corporal da pessoa, pelo contrário, mas a gente precisa entender que a obesidade por si só, repetindo, a obesidade por si só, ela é considerada patológica. O excesso de tecido adiposo traz inúmeras alterações ao meu organismo, ele produz inflamação, ele altera diversas questões metabólicas e hormonais no meu organismo, que a longo prazo vai me trazer mais risco, mesmo se você é considerado aquele gordinho saudável que apresenta os exames de sangue normais. Então, se você é sobrepeso, se você tem obesidade, procure uma ajuda, seja ela nutricional, seja ela de um médico, seja ela de um profissional de educação física, para que você possa perder peso. E aí o exercício físico, ele é uma ótima abordagem, ele é uma ótima intervenção para que você consiga perder peso corporal, porque isso vai te proporcionar uma vida mais longeva, vai fazer você viver com uma melhor forma. Hugo, e o exercício físico na terceira idade? Quais são os impactos da perda de massa muscular nos idosos? Quando a gente fala na saúde do idoso, na saúde da população idosa, a gente precisa entender que a manutenção da força muscular, ter quantidade adequada de força muscular, faz com que eles vivam mais. A gente sabe isso através de diversos estudos que já estão aí publicados. Além da força muscular, massa muscular, ter músculo faz com que a gente viva mais. A gente precisa manter massa muscular ao longo da nossa vida. Hoje, quando a gente vai fazer alguma avaliação, tá? A gente tem um esquema de avaliação. A gente vai avaliar a força muscular da pessoa e a gente vai avaliar a quantidade de massa muscular que essa pessoa tem. E a gente consegue determinar se a quantidade de força e de massa muscular está adequada para ela. E uma das formas de aumentar a massa muscular e aumentar a força muscular é fazer exercício físico. Exercício, principalmente aqueles exercícios de erguer peso, que são chamados exercícios contra a resistência. Seja ele numa praça, seja ele dentro de um ginásio de musculação, seja ele em qualquer lugar que for. Desde que você faça esforço, levante peso, trabalhe a sua musculatura para ganhar força, ganhar massa muscular, tá? Hoje, abrindo um parêntese aqui, muitos profissionais de saúde, médicos, eles contraindicam a atividade física para grande parte da população. E eu falo aqui sem sombra de dúvida, tá? Com todo o respaldo científico, são raros, repito de novo, são raríssimas as condições clínicas que apresentam contraindicação absoluta ao exercício físico. Grande parte das condições clínicas, mais de 95% ou quase 99% delas apresenta alguma indicação de se realizar exercício físico, tá? Hoje a gente observa, a gente trabalha no dia a dia, a gente observa grande parte dos profissionais contraindicando o exercício físico à população, sendo que a condição clínica dela
apresenta já a evidência de que o exercício físico pode melhorar a situação de vida dela. Então isso a gente considera como iatrogenia, quando o profissional de saúde ele acaba piorando a situação de saúde daquela pessoa. Logo, essa pessoa vai ter um maior comprometimento funcional e ela vai se debilitar de uma forma mais rápida ao longo da vida dela, tá? Se você tem problema de coluna, você tem que se exercitar. Se você tem problema no joelho, você tem que se exercitar. Se você tem problema cardíaco, 99% deles você tem que se exercitar. Seja ele uma insuficiência cardíaca, seja ele uma arritmia, pode se exercitar com arritmia, algumas sim, a maioria delas sim. Então a gente precisa destacar isso e a população precisa entender que é muito pouco provável que o exercício físico não seja indicado a ela. E isso eu deixo claro aqui com base nas mais altas evidências científicas que existem hoje no campo. Fechando esse parênteses, então, a gente volta a entender, tá, que a manutenção da massa muscular e da força muscular ele é adequado à população e a gente tem que buscar isso ao longo de toda a vida. Se eu pegar aqueles idosos que eles vivem por mais tempo, é aquele idoso que tem maior quantidade de massa muscular e é aquele idoso que tem maior quantidade de força muscular. E agora eu vou propor uma tarefa simples para a gente avaliar como está o nosso nível de força, tá? Imagina que vocês estão sentados em uma cadeira com os braços cruzados ao peito, sem utilizar as mãos. Eu vou subir e levantar da cadeira o mais rápido possível em 15 segundos. Se eu consigo realizar pelo menos 5 repetições nesses 15 segundos, eu tenho uma adequada força muscular. Do contrário, se eu realizo poucas repetições ou sou incapaz de realizar esse movimento, de sentar e levantar sem a ajuda das mãos, eu já tenho um comprometimento da minha força muscular e a possibilidade de eu ter alguma condição clínica ou algum prejuízo clínico ao longo da vida é maior. Por exemplo, hoje uma das grandes complicações nos idosos são as quedas. Pessoas que apresentam quedas são aquelas mais fracas. Se você tem dificuldade, se você teve dificuldade para sentar e levantar da cadeira sem utilizar as mãos, você é muito mais provável a sofrer uma queda dentro da sua casa e, consequentemente, você ter complicações advindas dessa queda. Você ser internalizado numa instituição hospitalar ou então você sofrer alguma complicação disso no futuro. Então, manter força muscular, manter massa muscular e ganhar força, ganhar massa muscular é fundamental e a gente faz isso por meio de exercício físico. Se você hoje é um idoso que está perdendo massa muscular e você só faz a caminhada, você também precisa de fazer um exercício de força. Você precisa ganhar força. A caminhada ela não te proporciona um adequado ganho de força, um adequado ganho de massa muscular. Mantenha massa muscular, mantenha força, porque isso vai fazer você viver mais e viver de forma melhor, viver de forma mais funcional, que é o que todos querem. A gente quer chegar na terceira idade sendo independente, fazendo as nossas atividades de vida diária de forma satisfatória e para isso a gente precisa ter força, precisa ter massa muscular. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Fique conosco. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e estamos conversando com Hugo Falquetto sobre exercício físico e os reflexos na saúde e no corpo. Hugo, existe algum exercício físico melhor do que o outro? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque isso faz logo a gente pensar, ora, se existe um exercício melhor do que o outro, eu vou fazer aquele que é melhor. Mas aí depende de cada caso. Se você é uma pessoa que já está tendo perda de massa, perda de força muscular, o exercício contra a resistência ele é o mais indicado a você, porque você tem que ganhar massa, você tem que ganhar força. A gente consegue observar que algumas formas de se exercitar podem ser mais interessantes do que outras. Ano passado foi publicado um dos principais estudos da nossa área sobre exercício físico, que ele foi realizado na Noruega. E eles conseguiram notar que aquelas pessoas que fazem o exercício em mais alta intensidade, tá? Seja ela em qualquer faixa etária de idade ela seja, elas apresentam uma menor mortalidade ao longo do tempo, tá?
Isso é importante porque a gente precisa, de uma certa forma, tentar se exercitar de uma forma mais intensa sempre que possível. Vamos supor que hoje eu sou uma pessoa, eu tenho 55 anos e eu faço caminhada todo dia. Então todo dia eu saio lá do meu bairro, vou ali na Lavrinhas, vou até o final da Lavrinhas e volto caminhando. Bacana, todo dia eu faço essa mesma caminhada, no mesmo ritmo, da mesma forma. Isso é ok. Isso vai me prevenir de inúmeros problemas de saúde, vai prevenir. Porém, se eu exercitar de uma forma mais intensa, eu vou ter maior prevenção. Os estudos hoje já mostram isso. Então, agora vamos supor que eu vou fazer a mesma caminhada, mas durante essa caminhada, por uns 20 ou 30 segundos, eu vou tentar dar um trotezinho para me cansar mais, para eu tentar ficar um pouco mais fadigado. Eu vou correr, tô respirando, coração acelerou, agora eu dou uma caminhada, agora eu tô aumentando um pouco o meu esforço. E aí eu caminho por um tempo, daí a pouco, daqui 1-2 minutos eu dou outra corrida, meu coração acelerou de novo, eu comecei a respirar de uma forma mais fadigada e eu vou fazendo todo isso meu percurso. Na primeira forma, eu só fiz uma caminhada leve, fui e voltei, não acelerei tanto assim, meu coração não fiquei tão fadigado. Da segunda forma, eu acelerei um pouco mais o meu coração, eu dei vários piquezinhos ao longo desse trajeto, meu coração acelerou mais, bateu de forma mais rápida e eu fiquei mais fadigado, a minha frequência respiratória ela aumentou. Eu fico respirando de uma forma mais ofegante, eu começo a suar de uma forma mais ofegante. Hoje a gente sabe que essa segunda forma de se exercitar, ela proporciona uma menor incidência de mortalidade de problemas de saúde, porque as adaptações dessa forma de exercício são um pouco diferentes de eu fazer essa caminhada de forma constante, tá? Um exemplo simples de uma adaptação simples para vocês é que a segunda forma de exercício ela exige um pouco mais do meu sistema circulatório e do meu coração e consequentemente eu vou tendo algumas adaptações ali desse tecido do coração que vão me proporcionar algum benefício ao longo do tempo, como uma adaptação que a gente chama de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Então toda vez que eu tô aqui fadigado, tô respirando fadigado, eu tô suando, meu coração tá acelerando, eu tô tendo formação de novos vasos sanguíneos no meu coração, tá? E tendo mais vasos sanguíneos no meu coração, a possibilidade de eu ter um infarto ao longo do tempo, ela é reduzida. Mesmo tendo um infarto ao longo do tempo, a possibilidade desse infarto ser deletério, ela é menor. Se você é uma pessoa que tem capacidade de correr, por mais breve que seja, tente fazer esses piques ao longo do seu trajeto para você aumentar um pouco mais essa frequência cardíaca e você fazer algumas adaptações que vão te trazer benefícios a longo prazo. Hugo, para encerrar, eu queria te perguntar como podemos aproveitar os espaços da cidade de Venda Nova para praticar o exercício físico? Essa é uma pergunta bastante interessante, tá? E como que a gente vai se exercitar de uma forma adequada morando aqui em Venda Nova e aqui na região serrana? A gente tem que utilizar a geografia a nosso favor. Vivemos em uma região de um espaço geográfico íngreme, tá? Vários morros aqui em nosso entorno. E a gente fazer exercício utilizando esse espaço geográfico é fundamental. Então, sempre que possível, pelo menos uma vez na semana, tente fazer uma caminhada, um passeio, subir algum morro, sobe lá ao Morro das Sete Curvas, vai na torre, tenta subir Pedra do Rego, sobe ali na colina, tente fazer algum exercício físico morro acima, porque isso traz maior exigência ao seu sistema cardiorrespiratório. E as adaptações são diferentes de você caminhar no plano. Tenha certeza disso e são adaptações que vão trazer maiores benefícios a você. Hoje a gente consegue observar
grande número de ciclistas aqui na nossa cidade, tá? Que andam de bike ali por vários quilômetros, e todo lugar que você vai ter que subir um morro aqui. Isso é fundamental. A gente observa isso com bastante satisfação. A gente vê cada vez mais pessoas fazendo essa modalidade de exercício físico, andando de bicicleta, sobem morro acima, e elas sabem que você vai subir, que vai exigir, o coração vai acelerar, vai faltar ar, a respiração vai acelerar também, e ali elas estão tendo adaptações favoráveis, tá? Elas estão se exercitando de uma melhor forma. Então é muito importante, tente subir algum morro, faça isso de bike, faça isso a pé, passeie com a família, cachorro, com os amigos, tá? Tente fazer isso, porque isso é qualidade de vida, isso é se exercitar de uma forma adequada. Se você é idoso, se você está perdendo massa muscular, observa se você está perdendo força, se você está perdendo funcionalidade. Tente manter força muscular, manter massa muscular, isso é fundamental para você viver mais, viver de forma melhor, e tente se exercitar sempre que possível de uma forma mais intensa, porque isso promove adaptações que são um pouco diferentes e faz você viver de uma melhor forma. Conexão. Muito obrigado, Hugo, pela sua participação aqui no programa Conexão, apresentando seus estudos e trazendo informações importantes para a nossa saúde. Muito obrigado também aos ouvintes da Rádio FMZ e até o próximo programa. Mais uma vez eu agradeço, tá, a oportunidade por estar vindo aqui falar sobre um pouco sobre o que eu estudo na área, sobre o que eu convivo na área. Espero que eu tenha passado informações aqui de relevância, que tenham significado a vida de cada pessoa, e que a gente consiga de uma certa forma aplicar, por mais que seja um pouco aquilo que eu falei, tá? Às vezes a gente fala muito, muitas vezes a gente não consegue memorizar tudo o que foi falado, mas 5% do que ficar na memória de cada um, e que se as pessoas puderem aplicar um pouco do que foi falado aqui, eu já estarei satisfeito. Agradeço mais uma vez a Rádio FMZ pelo prazer, pela oportunidade de vir aqui falar um pouco mais, tá? E um grande abraço a todos, um bom fim de semana a todos. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.